Está disponível aqui abaixo deste vídeo, ok? Como foi visto na primeira aula, o primeiro passo para começar a pensar política em tempos sombrios foi tratar das ideologias que capitaneiam todo esse processo ideológico que envolve a política de ontem e a política de hoje. O segundo passo é entender a transição da política até os dias atuais. E para a gente fazer essa breve transição, nós vamos trazer algumas informações. Nós vamos trazer os principais períodos históricos que foram divisores de água, para as teorias políticas. Vamos trazer algumas das principais teorias políticas e também as motivações pertinentes a cada período diferente. Então, nesse sentido, vamos para o primeiro slide. Os principais períodos históricos que compuseram a política foram o período pré-socrático, o período socrático, o período medieval, o período moderno, o período contemporâneo e o período pós-contemporâneo. Então, apenas para fazer um adendo, há uma lacuna entre o período socrático, 5 a.C., e o período medieval, 5 depois de Cristo. Esses 10 séculos, que a gente chama de vácuo político, ele se deu por conta das guerras que envolveram a Macedônia, a Grécia, o Egito, e que na verdade se transformaram num colossal império macedônico. Então, durante esses 10 séculos, os acontecimentos políticos meio que se dissolveram, as teorias políticas. Na verdade, o que prevalecia aí era a guerra da sobrevivência, e a tentativa de deixar o seu próprio território cada vez mais forte. Então veja, eu estou tentando matematizar uma coisa que é absolutamente subjetiva. Então, para isso eu estou trazendo alguns elementos, inicialmente elementos históricos, para que a gente pelo menos estabeleça alguns limites, faça algumas métricas, para que a gente consiga entender em qual circunstância, em qual período nasceu determinada teoria política e como isso motivou ou influenciou a outra que veio logo após, e até chegar nos dias atuais. E agora vamos discorrer um pouquinho sobre as principais teorias políticas que corroboraram de alguma forma para o que hoje conhecemos por Estado Democrático de Direito. Porque não adianta a gente tentar estudar, por exemplo, a democracia de hoje, a república de hoje, se não entendermos as motivações, as teorias, em quais períodos os seus primeiros traços se deram, se desenvolveram. Então nós precisamos sempre buscar a essência primeira do problema, para que a gente consiga de fato solucionar o problema. Porque se iniciarmos agora, por exemplo, um estudo mais específico nos dias atuais, muitas das perguntas ficarão sem respostas. Porque muitas das vezes a gente acha as respostas lá no passado. A gente consegue identificar o porquê disso ou o porquê daquilo recorrendo à sua motivação, tá certo? Então eu quero começar discorrendo sobre o conceito de polis, no período socrático, através de Sócrates, Platão, Aristóteles, os principais filósofos da história. Nesse período não existia o conceito, por exemplo, de país, não existia o conceito, por exemplo, de estado, de município, cidade, bairro, não existia essa formalidade. O que existia nesse período era o chamado conceito de polis. E o que se pode entender por polis? Se pode entender uma determinada região
dentro de um continente, que tinha sua autonomia no que tange, por exemplo, à economia, a assuntos sociais, políticos, assim por diante. Então, de uma forma resumida, pode-se entender como cidade-estado. Então, a Grécia, por exemplo, ela possuía várias polis dentro desse próprio, hoje conhecemos por país, mas dentro dessa própria região. Bem, durante esse período, o que acontecia, não existia, por exemplo, o que hoje conhecemos por parlamento, mas existia um debate que acontecia com frequência, diariamente, né, no que conhecemos por ágora. Então pode-se dizer que o parlamento da época era chamado de ágora. E como ele funcionava? Não existia, por exemplo, pessoas eleitas para debater. Qualquer pessoa podia debater, né? É claro que nós estamos falando de um conceito onde o número de pessoas era, né, evidentemente reduzido. Mas durante esses debates, que é o que de fato importa, eles falavam acerca de assuntos políticos, assuntos de cunho social, do bem em comum e também e principalmente de assuntos relacionados à felicidade, né? A felicidade que eles conheciam por eudaimonia, que significa, na verdade, ou felicidade, ou a busca pela felicidade, o bem-estar, né? E durante essas discussões, o que se colocava em pauta era qual a melhor forma para dar condições às pessoas de serem felizes, de estarem, né, numa condição de bem-estar. Porque se voltarmos um pouquinho no tempo, durante o que a gente chama de período do Homo sapiens, né, que era o homem natural, ele só agia em virtude dos seus instintos, né? Instinto de sobrevivência, instinto de fome, instinto de autoproteção, né? E assim sucessivamente. Só que aí, neste período da polis, eles já pensavam no bem comum, na felicidade alheia, né? E para isso, eles desenvolviam, por exemplo, raciocínios do tipo: quem deve estar à frente dos assuntos políticos? Quem deve estar à frente do nosso poderio bélico, né, como soldados? Quem deve estar à frente de assuntos de cunho sociais? E aí, no que tange a assuntos políticos, esses três filósofos, eles apontavam, por exemplo, que para ser um político, né, de estar à frente de algum tipo de administração da polis, a pessoa deveria ter virtude. E o que seria essa virtude? Seria a elevação da alma, né? Seria a elevação dos valores ético-morais. Então eles exploravam muito, né, esse conceito de virtude. Por isso que quando hoje estudamos, por exemplo, ética, por óbvio a gente recorre a esses três pensadores, né? Bom, mas para não se estender muito e não sair do campo da política e entrar no campo da filosofia, né? Então, neste momento, período pré-socrático, o que predominava era a polis. Então, já durante esse vácuo de 10 séculos que estudamos há pouco, o que houve foi o seguinte: um desfazimento de qualquer tipo de debate, qualquer tipo de administração pública, né? Qualquer tipo de regimento social. O que havia, na verdade, era uma guerra, né? Onde quem dominava, quem ditava as regras era o monarca, né? E ponto. A partir do século V, durante o período medieval, e já estamos falando também do período pós-cristão, né? Pós-Cristo, um outro elemento passou a fazer parte do poder político, ou melhor, dois outros elementos. Então, além do monarca, né,
Tínhamos também a igreja, que tinha forte poder de influência, e tínhamos também os senhores feudais, que eram aqueles que dominavam, né, uma vasta extensão de terra e colocava as pessoas, uma espécie de escravos, né, podemos até dizer assim, para cultivar as suas terras em troca de um pequeno percentual, né? Então exploravam as pessoas, enfim. Então, durante esse período, surgiram alguns teóricos, né, a fim de quebrar esta hegemonia, principalmente por parte da igreja. Por incrível que pareça, a igreja mandava mais do que os monarcas e também mais do que os senhores feudais. E nesse sentido, surgiram então pensadores como, por exemplo, Nicolau Maquiavel, que já defendia o rompimento, a separação da igreja de assuntos políticos, e que fosse concentrado de fato a política somente na mão do que ele considerava como o príncipe, né? Então, segundo Maquiavel, o príncipe que deveria deter todo o poder político, né? E aí o interessante é que para Maquiavel a virtude, né, ou seja, a característica principal para a pessoa ser o príncipe, na figura do príncipe, seria o que ele chamava de virtude. Mas não é a mesma virtude platônica, aristotélica. Então, para Maquiavel, o conceito de virtude se resumia em três principais características. A destreza política, ou seja, a condição de articulação política, o que hoje chamamos realmente de política, né, de político. Habilidade para administrar forças contrárias e também a arte de fazer riquezas para ser assim um governo mais forte. Bem, é claro que esse é um assunto que vamos estudar ao longo de nosso curso com profundidade. Aqui eu estou apenas apontando algumas teorias e alguns dos principais teóricos, né, que corroboraram para a política de hoje, tá certo? Logo na sequência, né, veio um outro pensador chamado de Montesquieu. E aí Montesquieu identificou que sempre que o poder ou os poderes ficam concentrados na mão de um único monarca, isso só pode levar à ditadura, a um estado ditatorial. E aí foi onde ele entrou com a sua teoria chamada de check and balance, né? Propondo, por exemplo, a divisão, né, o fracionamento de um único poder em três poderes distintos, os quais sejam legislativo, executivo e judiciário. E aí nessa teoria dirá ele que seria um poder fiscalizando e controlando o outro, para que no final das contas houvesse um contrabalanceamento entre eles. Então hoje, por exemplo, ele se baseia nessa teoria, na teoria montesquiana. Logo na sequência, vieram também o que a gente chama de contratualistas, que foram três personagens de suma importância para o nosso Estado Democrático de Direito, os quais sejam Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Então esses três autores, de forma assim bastante sucinta, chamados, né, de contratualistas, eles entenderam o seguinte: é um momento do homem social entregar ao Estado a sua liberdade em troca de uma proteção, de uma garantia da sua própria vida e também da sua própria liberdade. Porque ele entendeu que para o homem viver em condição natural, de uma condição, por exemplo, instintiva, não havia outro caminho senão a guerra de todos contra todos, chamados por Hobbes. Então eles entenderam que nesse momento seria interessante, por exemplo, as pessoas elegerem um poder constitutivo
e renegar os seus próprios direitos naturais, como por exemplo de fazer justiça, de sobrevivência e tal, aí eles se colocariam na condição de súditos do Estado, né? Perante as leis que iriam compor. Por isso que eles chamam de contrato social. Então seria um contrato feito entre o cidadão, doando a sua vida e a sua liberdade para o Estado, em troca do Estado garanti-la, né, a própria vida e também a sua própria liberdade. E apenas um adendo, John Locke também apontará nesse sentido que o Estado garantiria também o seu direito à propriedade, o seu direito ao comércio, o seu direito à livre negociação, né? E aí, avançando mais um pouquinho, eis que surgem então os federalistas, né, no século XVIII, principalmente através da figura de Madison, que mais tarde veio ser o presidente dos Estados Unidos. E esse movimento do federalismo dos Estados Unidos aconteceu num momento onde 13 de seus estados teve a sua independência da Inglaterra. E aí se reuniram, né, numa convenção para discutir os artigos da Confederação. Mas discussões acaloradas essas que levaram a uma nova Constituição, ao que hoje, por exemplo, conhecemos por Constituição Federal. E esse processo do constitucionalismo dos Estados Unidos ou melhor, do federalismo, influenciou não apenas o Brasil, mas todos os países ocidentais. Então veja que esse é um assunto para mais de horas, mas eu quis fazer essa breve introdução até aqui, onde resultou na primeira Constituição Federal de fato dos Estados Unidos, e que repercutiu diretamente no nosso processo de federalismo, no nosso processo de república. Então veja que as coisas começam a se encaixar. Então quando você, por exemplo, faz uma análise hoje sobre o equilíbrio dos poderes, né, judiciário, executivo, legislativo, você precisa ter o entendimento de qual foi o momento do seu surgimento, de quais as motivações que levaram a essa teoria. Pois só assim você vai conseguir fazer um paralelo com o momento atual e poder ponderar. Será que ele de fato está harmônico? Será que um poder está sobressaindo ao outro? Por qual razão? No período onde foi consolidada a sua teoria funcionava assim. E hoje? Hoje funciona assado. Então percebe que sem esse entendimento histórico, sem essa transição, sem o conhecimento dessas principais teorias, não há como se fazer uma análise política, né? Então, dito isso, e de forma assim bastante resumida, vale a pena frisar, né, que essa é apenas uma aula estrutural do nosso curso, pudemos identificar então, para fazer um breve resumo, os principais períodos que foram divisores de água de nossa sociedade, né, de toda a política. Pudemos identificar algumas das principais teorias políticas que foram de suma importância para o que hoje conhecemos como Estado Democrático de Direito. E na aula passada já estudamos também as ideologias que regem esse processo todo. Agora, para a próxima aula, estudaremos o terceiro pilar, que é a materialização disso tudo através das leis. Então a terceira aula vai ser sobre o constitucionalismo. E certamente surge a pergunta, mas professor, e as teorias do século XIX, do período industrial, as teorias, as motivações do século XX, que desencadearam a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as teorias e motivações que fizeram com que o Muro de Berlim caísse? Estou ansioso para isso, tenho certeza. E ao longo da nossa aula nós abordaremos uma a uma, com profundidade, onde no fim desse curso eu tenho certeza
que você vai ter uma visão completamente diferente do cenário político de hoje, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência, vamos escalar essa jornada degrau por degrau para que a gente consiga um conhecimento com base, estruturado, tá certo? Então, no mais, eu te vejo na próxima aula.